E ainda lá em Brasília, nosso repórter Lincoln Fernandes acompanhou a Caminhada da Liberdade promovida pelo deputado federal Nicolas Ferreira desde o primeiro quilômetro em Minas Gerais. Agora ele está em Brasília, na BR-040, onde acontecem os passos finais dessa jornada que deve culminar em um ato pela anistia na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Lincoln está com a gente agora, a gente consegue te ouvir, será, Lincoln? Bom dia para você, bem-vindo. A gente quer mais detalhes sobre como está a manifestação aí em Brasília. Obrigado, Paula. Bom dia para você, bom dia ao David e a todos que acompanham a Jovem Pan News em todo o Brasil. É isso mesmo, nós estamos acompanhando desde os primeiros dias toda essa movimentação que começou com um só homem, hoje já são milhares. Na última segunda-feira já estamos dentro de Brasília, na entrada da cidade. Atrás da gente aqui a BR-040 e daqui até a Praça Cruzeiro, onde é o ponto final, são aproximadamente 20 quilômetros. É o trecho final. O deputado Nicolas Ferreira marcou esse ponto aqui, exatamente em frente à estação BRT Floricultura, para poder avançar junto com essa multidão que começa a se juntar aqui à margem da BR. A gente já percebe aqui um ponto de lentidão em razão disso. O aparato da polícia rodoviária está fazendo a proteção exatamente nesse trecho para, ao mesmo tempo, proteger as pessoas e deixar com que o trânsito flua aqui nessa região, na entrada de Brasília. A previsão de chegada na Praça Cruzeiro é por volta do meio-dia. Eu tenho aqui parlamentares do Sul que acompanham também desde o início esta caminhada, Capitão Martins, deputado Zuco, estadual, e o deputado federal Zuco, que está desde o início também, vai conversar com a gente. Pessoal chegando aqui, tá chegando muita gente. Deputado Zuco aqui conversando conosco, por gentileza. Deputado, o senhor está desde o início, agora o trecho final. Ontem o Nicolas falou aqui à Jovem Pan que o objetivo da caminhada foi atingido no penúltimo dia. O que esperar hoje, então? Olha, a gente está muito emocionado com todo esse movimento. O Nicolas realmente é um menino tocado por Deus, teve a sensibilidade de iniciar uma caminhada e hoje nós temos milhares de pessoas e milhões de brasileiros acompanhando o despertar de uma nação, o acordar de uma nação que sofre por casos de corrupção, que sofre por uma política suja de um governo de esquerda, uma nação que hoje enxerga também parte do judiciário não respeitando o devido processo legal, a ampla defesa, e uma nação que quer justiça, que quer o fim da censura, o fim da perseguição. Então, esse acordar aconteceu e agora é só a gente divulgar nos estados, continuar os movimentos, porque eu não tenho dúvida que esse ano é um ano que promete, é um ano que a gente vai trazer para a sociedade brasileira novamente uma política decente, mostrando esse gesto que já entrou para a história. O ato em si, que está programado para a hora do almoço na chegada à Praça Cruzeiro, como que vai ser? De que maneira as manifestações, a gente percebe que já tem algumas restrições no entorno da Papudinha, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro, no que diz respeito ao comportamento e mensagem, e a quantidade de pessoas que aumentou muito. Olha, tu vê aqui crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas do bem. Isso aqui não é um movimento sem terra que queima pneus em rodovias. São pessoas patrióticas que fazem o que é certo e não o que é fácil. Então, essas restrições mostram o que a gente está passando. Mostra a censura, a perseguição. Mas isso tudo será superado a partir de hoje. Eu acredito, todos que estão aqui acreditam que o Brasil acordou. Obrigado, deputado. Obrigado aos demais parlamentares também. Portanto, essa é a situação. A marcha ainda não saiu. Deputado Nicolas Ferreira tem previsão de chegada para daqui a alguns minutos, às 9 horas. E como tem sido nos últimos dias, né? Ele vai à frente, uma multidão o acompanha, principalmente quando a caminhada atinge áreas urbanas, como foi Valparaíso, Luisiânia e Santa Maria também. E a Jovem Pan News continua acompanhando. É com vocês no estúdio, David e Paula. Lincoln Fernandes falando diretamente de Brasília para a gente, mostrando justamente
o fim, a localização final dessa caminhada promovida por Nicolas Ferreira. Obrigada, Lincoln, pelas suas informações. Eu quero chamar os nossos comentaristas para a gente girar um pouco também, falar um pouco sobre esse dia, esse domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Vou começar com o Acácio Miranda. Acácio, manifestação acontecendo, enfim, essas pessoas que estão se manifestando, que fizeram essa caminhada, elas vão conseguir aquilo que elas tanto desejam na sua avaliação, que talvez mexer com esse PL da dosimetria, mexer com essa anistia dos envolvidos dos atos do dia 8? Paula, esse objetivo já estava alcançado antes da partida do Nicolas Ferreira. Nós dissemos, vale reiterar, já há uma construção envolvendo o Poder Executivo, Legislativo e dizem em Brasília que o Judiciário para a aprovação do PL da anistia. Quando o governo federal, no dia 8 de janeiro, vetou este PL, ele o fez, primeiro, jogando para a sua torcida, pregando para os seus convertidos, fazendo um gesto para o seu eleitorado, mas ciente que este veto seria derrubado pelo Congresso Nacional, não pela força da direita, mas por um acordo com o Centrão. Então, Nicolas Ferreira saiu de Minas Gerais com esta bandeira, ciente, afinal ele é um parlamentar, que o seu objetivo seria alcançado. Eu disse anteriormente, vale repetir, ele foi muito habilidoso, porque ele trouxe para si essa vitória, que no fim do dia era uma vitória do Centrão. Então, já saiu de Minas Gerais com o seu objetivo alcançado, chega em Brasília com o objetivo principal alcançado, mas muito maior do que na sua partida, porque o eleitorado de direita agora vai associar esta vitória a Nicolas Ferreira e não a um acordo capitaneado pelo Centrão. Agora, Gesualdo Almeida, né? A gente vê essa mobilização ocorrendo, daqui a pouquinho a chegada do Nicolas Ferreira ali na praça. De que forma que a gente pode acompanhar toda essa movimentação, essa mobilização, em torno também de uma manifestação que foi convocada e críticas do deputado Zucco em relação à censura, à retirada daquelas pessoas que estavam no entorno ali do complexo da Papuda? O Nicolas foi corajoso, ele foi ousado nessa sua empreitada e está colhendo os frutos. Basta ver que durante toda a manhã só estamos falando disso. Nas redes sociais não se fala de outra coisa. Algumas críticas, é verdade, tons de deboche aqui, acolá, mas a verdade é que ele conseguiu mobilizar uma massa significativa de pessoas e ele sai como o grande protagonista, o grande ator nesse enredo por ele mesmo montado. E claro, isso vai lhe capitanear, vai lhe trazer frutos, em que pese também gerar ciumeira no campo bolsonarista. Se nós levarmos em consideração que nenhum da família Bolsonaro conseguiu atingir esse grau de eficiência, pelo contrário, né, quando o Flávio Bolsonaro tentou montar uma manifestação em frente da casa do seu pai acabou preso por conta disso. O Nicolas faz uma caminhada pregando no primeiro momento liberdade para Bolsonaro, liberdade para aqueles que foram presos em 8 de janeiro, mas liberdade de uma maneira mais ampla, a liberdade de manifestação de opinião, de reunião, que inclusive foram cerceadas por algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso lhe dá ainda mais fôlego, é dizer, eu sou contrário a tudo isso, em que pese eu mesmo tenho sido prejudicado. Ele é o grande vencedor, num primeiro momento pareceria que cairia em deboche total, seria um grande fracasso, cairia no riso generalizado, no escárnio. Mas ele vai capitanear os louros dessa vitória, porque não importa mais a dimensão da caminhada, mas sim o grau de visibilidade que foi dado a ela. E o grau de visibilidade aqui é muito grande, e portanto também do Nicolas. Agora, Cássio, o objetivo dessa caminhada é trazer a soltura dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Mas essa caminhada, ela pode atrapalhar também, de alguma forma, o processo? Pode ir contra o que eles estão esperando? Não, de forma alguma. Primeiro porque o PL da dosimetria foi construído indiretamente com a participação do Supremo, então, mesmo que alguém questione, é muito pouco provável que o Supremo aponte alguma ilegalidade. Em segundo lugar, não são feitos ataques, pelo menos por parte do Nicolas Ferreira, e da entrevista do Zucco a gente já pode absorver isso também, ataques diretos e contundentes ao Supremo. Então não há
milindre neste contexto todo. Quando falam de judiciário de forma genérica e o Supremo não pode trazer para si, internalizar críticas que não sejam diretas.